Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz, Espiritualidade. Continuamos com o curso de Cristais com Lúcia Diniz. Agora eu estou fazendo um especial falando um pouquinho sobre os planetas regentes e os signos. Esta é a parte 2, né? Já falei de alguns signos na videoaula passada e agora eu vou falar sobre os outros agora para vocês. Como eu vou comentar com vocês mais para frente sobre os cristais de cada signo e estão ligados diretamente com planetas, com signos, então eu decidi fazer esse vídeo especial falando um pouquinho sobre os planetas e os signos para que vocês entendam um pouquinho mais. Assim, quando a gente for falar dos cristais, vai ficar mais fácil para a gente entender. O planeta regente de cada signo. Agora é a parte 2. Você sabia que cada signo do zodíaco é regido por um planeta que dá características especiais a quem nasceu sob a sua influência? Quando os estudiosos antigos estudaram o céu e o zodíaco, deram característica regente a cada signo e se basearam na observação do céu, das estrelas, dos planetas e nas características e força de cada um deles. Lembrando, né, foram os antigos gregos que batizaram e os romanos o nome dos planetas que a gente conhece hoje, usando o nome dos deuses como uma referência devido às semelhanças e características. Conhecer a influência do seu regente ajuda a compreender melhor a sua personalidade, a entender melhor o seu signo, as suas qualidades e os pontos que você precisa desenvolver, as coisas que você precisa aprender a lidar diferente, né, a agir diferente. Lembrando que até o signo de Virgem está na videoaula anterior. Eu começo aqui a partir do próximo signo. Apresento para vocês Vênus é o regente do signo Libra. Libra é regido por Vênus, assim como aconteceu com o signo Touro, mas ele é regido de maneira diferente. No caso da Libra, está essa influência, né? Se faz sentir na elegância, no sentido da sua maneira de ser e estar, na postura diplomática e delicada. Libra se preocupa mais em como agir, em ser mais educado, em ser mais elegante. Delicado não é uma característica de sensível. Delicado é uma característica de uma pessoa que se preocupa como vai fazer, como vai falar, como vai agir. Assim como Vênus, na mitologia grega, é a deusa do amor e da beleza, também os nativos desse signo Libra são românticos, são apaixonados, são delicados e charmosos. Eles vivem para o romance, a partilha a dois, procuram embelezar tudo que os rodeia e precisam viver numa atmosfera de harmonia e de equilíbrio, tendo horror à rudeza, à grosseria, a atitudes e palavras agressivas, ofensivas e a gestos bruscos. Eles não gostam de coisa negativa, depreciativa. Esse é o símbolo de Libra. Para a gente conhecer um pouquinho. Tudo sobre a influência de Vênus torna Libra um signo delicado, refinado, com elegância, com glamour. Os librianos são pessoas equilibradas e detalhistas, dando grande valor à estética e à perfeição.
Apresento para vocês o regente de Escorpião, que é Plutão. Plutão rege este signo. Escorpianos são pessoas sedutoras e muito confiantes. Demonstram-se aptas e competentes em suas atividades, propondo-se a mudanças e adaptações para poder sempre realizá-las bem realizá-las. Plutão é o último planeta, é o mais distante do Sol e mais difícil de conhecer, assim como são o signo do Escorpião, cujos nativos são misteriosos, enigmáticos e complexos. Sob a influência de Plutão, antes de Plutão ser descoberto, a regência de Escorpião era direcionada a Marte. Então, Escorpião também tem algumas características de Marte. Mas, sob a influência de Plutão, o escorpiano é intenso, passando por profundas transformações e metamorfoses, sempre normalmente dramático. Metamorfose. Um exemplo de metamorfose é uma borboleta. Ela nasce uma larvinha, cresce um pouquinho, depois se fecha no seu casulo, se desenvolve ali fechada dentro de si mesma e depois nasce uma maravilhosa borboleta linda. Normalmente são cores magníficas e podendo até voar, né? Podendo voar. Então, daquela larva pequenininha, insignificante, que ninguém dava valor, quando ela se fechou em si mesma, quando ela formou aquele casulo e fechou dentro dela, se melhorando, fazendo mudanças nela, depois ela nasce linda, maravilhosa, graciosa e poderosa, que pode voar. Olha que exemplo magnífico de metamorfose. Então, o escorpião busca muito isso. Às vezes ele se fecha em si mesmo, às vezes ele se interioriza, talvez seja a palavra certa, e faz com que ele se reavalie, se reveja, que busque melhorias em si mesmo. Isso é uma característica do escorpião. Aqui tem o símbolo do escorpião para a gente conhecer. Se no caso de Libra tudo é tênue e delicado, em Escorpião tudo é fincado, é forte, é impressionante, vermelho ou negro. Os escorpianos são pessoas de contrastes, de excesso, são exagerados. As pessoas são muito individualistas e detestam seguir a ideia dos outros. Escorpião decide por si só. Ele não gosta muito de ser mandado nem falado para ele fazer uma coisa ou outra. E ele adora os excessos e o exagero. Os escorpianos guiam-se pelo seu instinto, muito apurado, muito refinado, e fazem sempre tudo à sua maneira. Raramente aceitam qualquer coisa sem questionar, sem perguntar por quê, e procuram sempre perceber a verdade em qualquer situação. Para eles, o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro é primordial, é importante. Então, essas características, para eles, são muito essenciais. Apresento para vocês Júpiter. Ele é o regente de Sagitário. Júpiter era o pai dos deuses romanos,
corresponde a Zeus para os gregos, né? E a ele se atribuía sabedoria, conhecimento, poder de expansão, de crescimento. Este planeta é o regente do signo de Sagitário, e sob a sua influência, os nativos deste signo sentem um forte instinto de aventura, uma enorme vontade de correr o mundo e atravessar fronteiras, porque para eles não existem limites impossíveis de se transpor. Profundamente idealistas, têm um pensamento filosófico apurado, uma mente que constantemente procura respostas e que sente a necessidade de questionar, de defender a justiça, de procurar melhorar a sua vida e, sobretudo, a vida daqueles que lhe parecem menos favorecidos. Sagitário, né, costuma se preocupar muito com os outros, se preocupa em ajudar sempre. Aqui a gente tem o signo, né, de Sagitário, um símbolo, né, para a gente conhecer. Devido à influência de Júpiter, os nativos desse signo tendem a sentir interesse por áreas como a filosofia, a educação, viagens e culturas estrangeiras. Dessa forma, desejam que a aprendizagem e a sua constante evolução sejam cada vez maiores. O signo de Sagitário é regido pelo planeta Júpiter. Os sagitarianos são otimistas e justos, gostam de novas descobertas e sabem como lidar com problemas complexos, dando sempre muito valor à ética do ser humano. Saturno é o regente de Capricórnio. Saturno é o deus do tempo, da maturidade, da ponderação. Esse é um dos planetas de movimento mais lento, isto é, que demora mais tempo a dar a volta completa ao Sol, descrevendo uma órbita ampla porque está mais distanciado. Assim como o planeta que rege este signo, os nativos de Capricórnio são pessoas que demoram a tomar decisões, que ponderam bem as consequências dos seus atos, que pensam, né, que põem na balança, que evitam tomar atitudes precipitadas e que nunca agem por impulso. Precisam sentir segurança e confiança para avançar, para decidir. Dão sempre valor à solidez do que conquistam, do que a rapidez do que conseguem. Ele prefere algo que garanta uma solidez do que seja rápido e depois não traga benefícios. Eles preferem parar, pensar, avaliar e escolhem, se for preciso, que demore, mas que quanto vir, que venha sólido, forte para ficar. Rapidez para eles não é importante. Importante é que venha para ficar. Aqui a gente tem o símbolo, né, de Capricórnio, para vocês conhecerem. Os capricornianos não se prendem a êxitos fáceis nem a paixões efêmeras. Eles não gostam de, assim, não ligam para coisa fácil, nem paixão por acaso. São pessoas que emanam uma grande força interior, que liberam, né? Uma grande força interior. Um caráter rígido, firme, que não se deixa influenciar facilmente pelas influências exteriores. Ou seja, ele tem opinião própria. Não é porque você falou uma coisa que ele vai te seguir. Ele tem a opinião dele e não é facilmente que ele vai mudar de ideia. Tal como seu planeta regente, Capricórnio não tem pressa,
ele sabe que vai chegar lá, mesmo que demore. Capricornianos buscam estabilidade e segurança em todas as áreas das suas vidas. Isso é devido à regência de Saturno, planeta que nos conecta com a realidade e faz dessas pessoas muito decididas e esclarecidas. Elas são determinadas e buscam segurança na vida delas. Urano é o regente de Aquário. Urano é outro dos planetas considerados lentos, porque leva cerca de 84 anos terrestres para dar a volta completa ao Sol. Nós levamos 365 dias para dar a volta no Sol, nós Terra, né, nosso planeta. O planeta Urano leva 84 anos dos nossos para dar uma volta no Sol. Então ele é bem devagarzinho. É também um dos maiores planetas do sistema solar, sendo bastante complexo, com um clima extremo e possuindo mais de 20 luas que gravitam à sua volta, assim como vários anéis, muito mais finos dos que tem em Saturno. Então, olha só, a Terra tem uma lua que passa em volta da gente, que é a lua que a gente vê, né? No planeta Urano, existem 20 luas que rodam em volta dele. E ele tem anéis. Como o planeta Saturno tem anéis, o Urano também tem, mas são fininhos, são quase que imperceptíveis, porque os de Saturno são bem visíveis, né? Tá querendo mostrar que um pouquinho sobre como é Urano. É lento, ele leva 84 anos do nosso tempo para dar uma volta no Sol, né? E ele é um dos planetas maiores. E tem 20 luas em volta dele. Olha que coisa curiosa, né? Interessante. Assim, esse planeta excêntrico, né? Diferente, é aquele que rege o signo Aquário, cujos nativos se destacam pela originalidade, pela independência, por não se submeterem a normas e convenções, mas procurarem antes seguir os seus ideais e aquilo que a sua mente, que é sempre ágil, fértil, fervilhante, com ideias novas a cada momento, lhes dita. Então, o signo de Aquário, os nativos desse signo, são originais, são criativos, criam ideias próprias, querem ser independentes de todas as maneiras que eles tomem as decisões. Não aceitam que imponham a ele, que mandem, que deem a ele normas e convenções. Ele não gosta de ser mandado. Mas, assim, antes, se ele tiver norma que ele é obrigado a seguir, tudo bem. Mas antes, ele, em primeiro lugar, ele nunca vai trair, né, o que ele pensa ser o certo. A mente de Aquário é ágil, é fértil, tem 1000 ideias novas a cada momento. Ele é muito criativo. Então ele vai usar todo esse conhecimento e vai primeiro pensar no que é certo para ele. Dentro do que ele pensa, dentro do que é certo para ele é claro que tem lugares que a gente vai ter que obedecer normas e regras, né? No nosso país a gente tem que conhecer, que obedecer à Constituição, e isso nunca vai mudar. É claro que os aquarianos vão obedecer à Constituição, por exemplo, mas seguindo sempre seus ideais, né? E sendo, como sempre foram, muito criativos. Aqui tem o símbolo do Aquário para a gente conhecer. Urano, em astrologia, é responsável por grandes transformações na sociedade, pois quando seus trânsitos, os movimentos, né, que os planetas permanecem, descrevem o seu constante movimento do sistema solar. Trânsito é a volta que o planeta dá, entenderam? É isso que ele quer dizer. Urano
é responsável por grandes transformações na sociedade, pois a cada volta que ele dá no planeta, coincide com outros planetas. Então, Urano traz um pouco de agitação, de mudanças, de revolução. Aquariano normalmente é muito inovador, quer criar coisas novas sempre, né? Tá ligado diretamente à criatividade que ele tem. Aquarianos são indivíduos da revolução, gostam de mudanças e inovações. O planeta Urano, que rege este signo, explica esse comportamento por ser o único planeta do sistema solar que realiza sua rotação no sentido oposto aos outros. Olha que interessante. Todos os planetas rodam em volta do Sol no mesmo jeito, né? A volta no mesmo sentido. Já Urano faz a rotação no Sol ao contrário. Todo mundo está indo para a direita, todos os outros planetas estão indo para a direita, ele é o único que vai para a esquerda. Ele quer ser inovador sempre. Super diferente, né? Apresento para vocês Netuno, o regente de peixes. Netuno era, segundo a mitologia romana, os deuses dos mares, né? Poseidon, né? Para os gregos. Misterioso, foi um dos últimos planetas do sistema solar a ser descoberto, sendo também um dos que se encontra mais distante do Sol. Ele aparenta ter uma coloração azulada, que lembra os mares profundos, e acredita-se que possui a toda a volta, que possui em torno, né, dele, a volta inteira do planeta é composto por água. Olha que interessante. A volta inteira do planeta é composto por água. Assim como o planeta, os nativos do signo Peixes, por ele regidos, signo de Peixes por ele regidos, vivem numa espécie de atmosfera própria, com uma profunda densidade emocional, sentimentos escondidos e uma sensibilidade que consegue pressentir mais do que os olhos veem. Os nativos de Peixes causam, por vezes, a impressão de estarem alienados do que se passa à sua volta, mas isso acontece porque tem preocupações que vão além do domínio material e do cotidiano. Peixe se preocupa com o todo, não só com o que está passando na sua volta. Então, às vezes, eles se interiorizam para pensar em outras coisas além do que está visível na frente dos olhos deles. Aqui está o símbolo de peixes, né, para a gente conhecer. Peixes sofre profundamente com injustiças quando vê a dor dos outros, com os maus tratos aos seres mais frágeis, com o desrespeito pelo planeta. A influência deste planeta predispõe ao sonho, ao imaginário, à criatividade, ao contato com o lado mais espiritual de cada pessoa. Então o planeta impacta em Peixes, tornando ele, né, trazendo a ele características de ser um sonhador, de ser imaginário, de ser criativo, de se preocupar mais com o seu lado espiritual e com o lado espiritual das outras pessoas também. Com a regência em Netuno, o pisciano é calmo e profundo como as águas do mar. Gostam de sonhar e tomam o caminho com consciência para que seus sonhos se tornem realidade. São imaginativos e criativos, podendo fugir algumas vezes dos seus objetivos reais. Eles são tão imaginativos, tão criativos, que às vezes pensam em algo assim tanto na mente que esquece de fazer na prática,
fica sonhando com alguma coisa, mas não pratica, não realiza nenhuma ação para que aquilo que ele está sonhando aconteça. Aqui a gente tem, né, as datas, né, de cada signo, para que, se você não sabe qual é o seu signo, aqui tem as datas para que você conheça, né, e também descreve qual é o elemento que rege o seu signo. Sempre destacando que a primeira fileira, que são os signos de Áries, Leão e Sagitário, os três são regidos pelo elemento fogo. O signo de Touro, Virgem e Capricórnio, os três são regidos pelo elemento terra. Os signos Gêmeos, Libra e Aquário, os três são regidos pelo elemento ar. E Câncer, né, ou Caranguejo, Escorpião e Peixes, são sempre regidos pelo elemento água. Esses elementos diferentes entre os 12, né, mas iguais, 3 de cada, têm características próprias. Ou seja, Áries, Leão e Sagitário são regidos por fogo. Eles têm planetas de regência diferentes. Eles terão características diferentes. Mas dentro do elemento fogo tem alguma ação, alguma atitude que eles vão ter iguais. O mesmo ocorre com Touro, Virgem e Capricórnio, com Gêmeos, Libra e Aquário e com Câncer, Escorpião e Peixes. Ou seja, cada fileira dessa, indiferente dos signos, tem características do mesmo elemento. Então, eles vão ter coisas iguais entre eles três por coluna, por fileira, né? Que serão... que você vai perceber que mesmo sendo signo diferente, vai ter uma coisa ou outra que os dois que são do mesmo elemento, que os três que são do mesmo elemento, vão ter iguais, vão pensar iguais, vão agir iguais. Peço a vocês, comentem aqui o que vocês acharam, se vocês concordaram com as características do seu signo, se vocês querem mais informação desse jeito. Vou adorar saber a opinião de vocês e prometo responder a todos. Eu desejo amor e luz a todos.